Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem o texto de vocês no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. E um segundo texto que eu queria que vocês pudessem abrir, marca aí, segura aí, um pouquinho mais à frente, primeira Epístola de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, marca aí João 9, e depois você abre lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Segura aí, e vamos voltar lá em João, capítulo 9. João 9, a partir do verso 1 diz: Passando Jesus, viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Agora, você pode pegar 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou repetir esse versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós olhamos estes versículos, nós encontramos algo em comum. O Evangelho de João, nós vemos a proposta de uma pergunta que foi estabelecida sobre aquele cego de nascença. Ele era cego e estava cego desde nascer, por quê? Qual o pecado? Por que ele estava cego? Era culpa dele ou era culpa dos seus pais, já que ele era cego de nascença? E Jesus responde no versículo 3 que nem ele, nem os seus pais. Mas isso havia acontecido para que nele se manifestassem as obras de Deus. O que estava na história deste cego era para a glória de Deus. As obras de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, retratam nas circunstâncias da nossa vida que tudo que temos, que tudo que somos, tudo que vivemos, tudo que nós estabelecemos como formato da nossa vida, alcança o Senhor como resposta, se vivemos para Ele. Então, a nossa decisão, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, as nossas palavras, as nossas intenções, elas culminam para a glória de Deus. Olhar para as circunstâncias favoráveis aos nossos olhos como um nascimento perfeito, um nascimento em que a gestação foi perfeita, os 9 meses foram tranquilos, a criança nasce maravilhosamente bem, ela vai para casa no seu tempo, chega em casa bem, passa a fase do primeiro mês bem, o segundo mês bem, o terceiro mês bem, o quarto mês, o primeiro ano, os 10 anos, a sequência da vida muito bem. Nós podemos ver que há um traçado, uma linha de história em que a glória de Deus se manifesta, no ordinário Deus se manifesta, está tudo indo bem, Deus está se manifestando. As obras de Deus estão acontecendo sobre a vida dessa pessoa. Mas há situações em que, na linha histórica, na linha de tempo, nós encontramos situações que são adversas. Às vezes, na concepção, há uma circunstância adversa, que já na gestação vai se manifestando. Às vezes, os pais têm uma dura missão, porque lhes é garantido por lei a interrupção, em alguns casos, que a gestação
o feto ele está desenvolvendo de forma irregular. Alguns fetos sem membros, sem estrutura neurológica, e os pais podem estabelecer um segmento, se assim entenderem. Às vezes, nem os pais decidem, os médicos praticamente encaminham esse processo. E nós vemos uma dor que se vive num processo que os pais estão ali com o seu filho ou com esse processo gestacional. Há alguns que vão além da gestação, que perseveram o processo, às vezes visíveis, sendo tratados ou não. Há situações que aparecem congenitamente e às vezes só aparecem no nascimento. Uma situação que às vezes não foi visível no período gestacional. Estava tudo indo relativamente bem, mas na proposta do seu nascimento, há algumas situações complicadas. Eu me lembro que uma missionária nossa, Ivanete Maria Gama, nossa missionária na África, casada na época com o pastor Clóvis, foram ter o seu primeiro bebê. Eles estavam desenvolvendo uma fase de trabalho na Inglaterra para poder voltar para a África, e eles então ficaram grávidos, e foi nascer a Ana Aurora. E ela, no processo do parto, a Ivanete teve dificuldade no parto normal, e aí foi usar o fóspeis, acabou afetando a estrutura da cabeça da criança, e a criança veio a falecer. Nasceu perfeitinha, tudo direitinho, linda criança, mas o esmagamento da estrutura do crânio, houve a morte em seguida. Fazer aquele sepultamento ali na Inglaterra foi muito difícil para mim. Acredito, claro, sem medidas, a dor dos pais. Mas uma coisa ficou notória naquela ocasião, quando estávamos ali celebrando ao Senhor por um dia de vida da Ana Aurora. Nós estávamos agradecendo a Deus, porque ela veio. E ela, com tão pouco tempo, ela conseguiu abençoar pessoas pelo mundo. Porque Ana Aurora, ela foi um presente de Deus para aquele casal, e a Ana Aurora, ela nasceu e um dia cumpriu a sua missão para poder confrontar pessoas sobre a vida. Para poder estabelecer a razão de vida para muitas pessoas. Porque ficou muito claro, diante de todas as coisas, e depois a extensão disso, o efeito desse processo naquele hospital, sobre aqueles que estavam ali como parteiras, até chamarem o médico, na fase já conclusiva do processo, as pessoas que ficaram sabendo daquilo, impactadas ali na Inglaterra, onde eles estavam morando, com uma casa, uma família de italianos, pessoas que estavam naquele contexto ali próximos a eles, e que não tinham ainda a dimensão do amor de Deus. Um culto, uma capela maior do que essa, com muitas pessoas, um culto bilíngue, em que estávamos ali em português e inglês, e um italiano mais ou menos, e dentro desse contexto, pessoas se rendendo a Cristo, porque nós estávamos ali fazendo o registro da nossa gratidão a Deus, de uma missionária, com um dia de vida. E aí, nós temos na visão missionária, as oportunidades de levar as pessoas a Cristo. E naquele momento, naquela ocasião, pessoas se decidiram a Cristo. Um dia de vida foi suficiente para Ana Aurora abençoar muitas pessoas. Às vezes, a nossa história, ela tem décadas, e nós não conseguimos abençoar uma pessoa com a mensagem transformadora do Evangelho de Cristo, porque vivemos para nós, e não para Deus. Então nós podemos ver que o extraordinário também ocorre em processos difíceis, em que não há manifestação de cura, e outros que há manifestação de cura, num ato interventivo em que muda todo o curso da vida, toda a história de vida. Era fato
que se a Ana Aurora continuasse viva, com toda a debilidade que foi estabelecida, ela vegetaria a sua história. É fato que os médicos desencorajaram a esperança naquela ocasião. Mas nós sabemos que a circunstância, independente qual a seja, nós temos o poder de Deus para reverter todas as coisas. Mas nós não conseguimos ver esse processo de reversão em todos os nossos momentos, em todas as circunstâncias. Porque a ação de Deus sobre nós, que nos antecipa. Nós nem ficamos sabendo de alguns riscos que passamos ou enfrentamos. E quando ficamos sabendo, somos admirados por aquilo que aconteceu. Ficamos admirados com o processo que fugiu ao nosso conhecimento. Como é importante a gente conhecer um pouquinho da nossa história, e falávamos disso recentemente. Mas como é importante entender que a nossa vida cumpre uma missão. E antes de qualquer elemento presente na nossa história, nós precisamos entender que a nossa missão aqui na Terra é para a glória de Deus. O nosso viver, o nosso chegar aqui, a nossa existência aqui, independentemente de quanto tempo, é para a glória de Deus. Então, o que nós precisamos aprender? Que desde o primeiro momento da nossa concepção, no ventre da nossa mãe, a nossa missão era viver para a glória de Deus. Do ordinário ao extraordinário. Dos momentos maravilhosos e interventivos de Deus, aos momentos em que nós não vimos esses atos interventivos acontecendo na transformação da nossa vida, mas nos sustentando. Quantas pessoas nasceram com deficiências? E eu me lembro da história, eu só tenho o nome composto dele, Antônio Carlos. Eu ouvi o testemunho dele há mais de 20 anos atrás, numa igreja em Minas. E o testemunho dele foi que, quando ele nasceu, os médicos disseram para a mãe: não leva para casa, porque não vai valer a pena. Fica logo aqui no hospital, porque ele não vai ter mais do que 24 horas de vida. E ela disse: eu vou levar, porque ele não precisa de aparelho, não tem necessidade de ficar aqui. E ele foi para casa. E ele passou as 24 horas com vida, as 48, as 72, o primeiro mês, o primeiro ano. E ele foi vivendo. Só que ele ficou tetraplégico. Ele não se movia. A dificuldade de uma criança, naturalmente, no primeiro ano, e a fase de criança, é difícil. Imagine uma criança tetraplégica. Mas um dia, a sua avó, de acordo com o testemunho, chegou e disse: não, nós vamos orar pelo Antônio Carlos, e Deus vai fazer esse menino andar. E então ela orou, e segurou ele pela mão, e disse: pisa nesse chão e começa a andar, menino. E o menino não conseguiu ficar em pé, mas ele começou a se arrastar com dificuldade pela casa. Quem não se mexia, começa a se mexer. Leva-se para o médico, e o médico diz: olha, é uma situação difícil de entender, como é que ele se mexe assim, com limites na sua estrutura física. Mas não vai avançar disso, não cria esperanças. E a avó disse: não, eu vou criar esperança sim. E começou a orar e colocava aquele menino a fazer algumas atividades como se fosse fisioterapeuta. E ela foi criando mecanismos, e esse menino foi ficando, até que ele começou a ficar em pé. E depois de um certo tempo, a ter alguns movimentos. Com dificuldade. Caía. E ela disse: vou levar para o médico. E chegou lá para o médico, e o médico disse: não tenho como estabelecer a possibilidade disso, mas não cria esperança porque não passa disso. E aí a avó continuou orando. E esse menino, então, com dificuldades, começou a andar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais,
mas ele tinha dificuldade na sua movimentação. Só que o que acontece? Ele não conseguia falar, balbuciava, tinha dificuldade de falar. E a avó começou a orar para que Deus pudesse trazer fala para ele. E o médico não acreditava nisso, e esse menino começou a falar. Algumas palavras, com dificuldade, e ela começou a insistir, e aí um dia levou para o médico disse, nossa, isso é tremendo, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer, mas olha, não fique tendo esperança, porque não passa disso. E aí ela continuou orando, e esse menino foi crescendo, esse menino foi falando, esse menino foi se desenvolvendo. E aí quando chegou a 7 anos, a avó disse, vão levar esse menino para estudar, vamos colocar esse menino no colégio. E todo mundo dizendo, é muito difícil, porque ele não consegue andar, então a escola é um pouco longe, e aí andar de cadeira de roda é muito difícil nesse processo, não tinha como fazer um transporte coletivo, passar por ali, não tinha como levar essa criança. E aí esse menino resolveu andar de bicicleta. Mas como uma pessoa que não consegue ficar em pé, não consegue andar direito, vai andar de bicicleta? Não conseguia estabelecer a sua condição de pedalar ali adequadamente. Aí ele pegou uma bicicletinha, subiu no morro e foi fazer a sua primeira aventura na bicicleta. O que aconteceu depois de alguns metros? Se esborrachou todo no chão. O que ele fez? Pegou a bicicleta e voltou para cima do morro. O que aconteceu? Caiu de novo. Pegou a bicicleta, voltou para cima do morro de novo, caiu de novo. Pegou a bicicleta, subiu, caiu de novo. Pegou a bicicleta, subiu, caiu de novo. Estava todo arrebentado. Até que lá, pelas tantas vezes, ele conseguiu descer o morro. E aí, um outro morro na frente, parou. Voltou todo arrebentado lá em cima, e aí conseguiu descer pela segunda vez. Voltou de novo, e pela terceira vez. Na quarta vez, ele já começou a dar uns pedais. O que aconteceu? Ele aprendeu a andar de bicicleta. E por mais difícil que pudesse ser, era melhor ele andar de bicicleta do que andar a pé ou andar de cadeira de rodas por onde ele passava. Ele começou a ir para o colégio. Só que o que acontece? Dificuldades neurológicas, dislexias e outros aspectos mais. Parece que todas as coisas difíceis estavam sobre a vida daquele moço, daquele menino. Não conseguia estabelecer linhas de pensamento lógico, não conseguia estabelecer foco, era complicado. E a avó começou a orar para que Deus pudesse abrir a estrutura dele, cognitiva, e ele pudesse expandir os seus horizontes. E esse menino foi fechando provas, e fechando provas. E para simplificar a história, esse menino foi fazer um vestibular na época, numa universidade. E ele foi muito desencorajado, porque havia rampas, escadas, dificuldade, porque não dava para chegar de bicicleta até onde precisava. E ele tinha que se arrastar pelo chão, andar com dificuldade. E ele fez o vestibular. E ele passou em primeiro lugar, para direito. E ele então fez o vestibular, passou, começou a fazer direito, e lá ele encontrou uma moça muito bonita. E as pessoas encorajaram ele, né? Não pensa nessa menina e tal. E a avó orou por ele. E ele começou a namorar essa menina e se casou com essa menina. Para simplificar a história, o médico, que desencorajava a família de seguir em frente, chegou um momento que numa das visitas lá, ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse eu que estivesse recebendo esse menino desde quando nasceu, eu diria que esse negócio está mal contado. Mas eu vou dizer, tem uma missão por detrás desse menino. Tem uma missão por detrás dessa história. E isso
Isso está mexendo com a minha vida, está mexendo com a minha cabeça, está mexendo com o meu coração. Eu quero ter a fé que a senhora, a vovó, tem. E eu quero ter experiência como esse menino está tendo. Em outras palavras, ele disse, eu quero esse Deus também. Esse moço se converte, se torna depois até pastor de uma determinada igreja ali em Minas. Mas o fato não é só a conversão dele, é a conversão da família dele. E a conversão de outros colegas médicos, porque como ele estava desde a fase gestacional, desde o primeiro momento, ele mostra a história, a evolução desse menino, desse rapaz, desse homem. Aonde é possível chegar. E ele se torna advogado, e é advogado até hoje, e ele trabalha para as minorias, buscando direitos para as pessoas ao longo do Brasil, que são deixados à margem. E ele conta no testemunho dele uma experiência de uma viagem aérea que ele foi fazer, em que as pessoas não valorizaram ele e os seus limites. E ele buscou o seu direito. E ele foi fazendo isso para outras pessoas, e ele continua fazendo isso para outras pessoas. Tem os seus filhos perfeitos, sua esposa continua junto dele, e ele cumpre a sua missão. O que tem a vida do Antônio Carlos? Uma vida que vive para a glória de Deus. Que tudo que faz é para a glória de Deus. Ele consegue se expressar bem, mas ainda há limites. Ele consegue andar bem, mas ainda há limites. A estrutura dele tem limites. Mas quem diria que ele conseguiria fazer tudo isso? Olha uma avó e a sua missão de intercessão. Mas quantas avós oram pelos netos? Quantos pais oram pelos filhos? E olha quantas coisas acontecem por aí. E aí nós podemos ver que o Antônio Carlos, ele teve uma missão, e uma dura missão. Mesmo o processo evolutivo, ele tem os seus limites. E a grande questão que a gente vê é que às vezes os nossos limites não são tão ruins como nós imaginamos, quando eles são também colocados para a glória de Deus. As circunstâncias que nós vivemos, sejam elas quais forem, elas precisam resultar isso. Aí você diz assim, mas como uma situação negativa, difícil, complicada, pode estabelecer glória a Deus? Quando o formato da vida, quando aquele que se submete a essa situação, vive para a glória de Deus. Como é que você enfrenta isso? Como é que você consegue passar com essa dor? Como é que você consegue lidar com isso? Com a ajuda de Deus. Eu consigo com a força de Deus. Eu consigo porque Deus está comigo. O que é gerado quando a pessoa ouve isso? Isso resulta glória de Deus. A pessoa percebe o que Deus é e está sendo para essa pessoa. A pessoa que está ouvindo e vendo esse testemunho, deseja isso quando também enfrenta essas situações. Então, nós precisamos ver que o movimento da nossa vida, seja no ordinário, no extraordinário, no momento de cura e de não cura, a nossa história precisa estar bem resolvida. E ela, para ser bem resolvida, precisa estar centrada na dependência de Deus. Eu não consigo, até hoje, encontrar uma pessoa que não tenha tido experiência com Deus para poder ser bem resolvido com a sua história. Seja ela boa, mais ou menos, ou ruim. E eu explico. Boa é que nunca enfrentou adversidade nenhuma na vida. Mais ou menos que já passou por alguns problemas, alguns perrengues. E ruim, que parece que a vida sempre foi desafiadora. Para tudo, dava errado. Tudo, as coisas não aconteciam. Quando a pessoa, ela tem experiência com Deus, ela vive com Deus, ela consegue testemunhar Deus em tudo que ela vive e passa. E ela consegue então entender a sua razão de vida. Ela consegue entender o seu propósito. E ela não fica dizendo, ai meu Deus, por que eu nasci assim, por que eu sou assim? Ela consegue encontrar dificuldades, limites,
E ela diz: obrigado, Senhor, porque eu não tenho fala, mas eu tenho audição. Eu não tenho nem fala e nem audição, mas eu tenho a visão. Eu não tenho nem fala, nem audição, nem visão, mas eu tenho o tato. Eu não tenho fala, eu não tenho audição, não tenho visão, não tenho tato, mas eu tenho olfato. Eu não tenho nenhuma, nada, mas eu tenho a vida. Eu vivo, o meu coração bate. Eu tenho autonomia nos meus órgãos. Eu estou aqui, eu sou um ser. Eu não estou simplesmente preenchendo como massa humana a minha existência e a minha relação aqui. Há um propósito na minha existência aqui. E quando eu enxergo isso, olha as Paralimpíadas que acontece periodicamente pelo mundo. A recente que aconteceu na França. Como é que você consegue admitir um nadador sem braço nadar melhor do que você que tem os dois? Como é que você consegue admitir uma pessoa com limitações plenas se tornar recordista mundial? Como é que você consegue entender uma pessoa que não teria razão de viver porque teria talvez os limites plenos, por não ter as pernas, por não ter os braços, por não ter a visão, por não ter os sentidos plenos, e continuar a vida e sobressaindo com a sua vida? A gente tem que olhar para uma Paralimpíada e dizer: olha a glória de Deus se manifestando aí. E você vai ouvir essas pessoas, em grande parte, elas estão ali impulsionadas pelo poder de Deus, porque sofreram e sofrem experiências com Deus. Porque aquelas que ainda não sofreram essas experiências, elas estão motivadas por algumas coisas. Mas a razão das suas vidas, quando experimentadas em Deus, faz toda a diferença. Então elas conseguem falar sobre isso, elas conseguem abençoar a partir disso. Eu conheci uma pessoa que se tornou procurador de justiça, aqui no estado do Espírito Santo, em Minas, um homem muito influente, que só tinha a estrutura até o quadril, e nada mais. E que ele estudou, fez direito também, fez concurso público, passou, se casou, mesmo não tendo nenhuma estrutura fisiológica para talvez atender uma expectativa de casamento. E era muito bem, e foi muito bem, e vive muito bem, talvez pelo tempo agora aposentado do seu dever público. Mas um homem extraordinário, que conseguia, no seu testemunho, evidenciar: eu posso não ter nada do umbigo para baixo, mas eu tenho tudo o que eu preciso do umbigo para cima. Eu posso não ter o que talvez as pessoas digam como uma vida normal, mas eu tenho tudo para viver uma normalidade de vida. E a razão disso, Cristo Jesus, seu Senhor, seu Salvador. A razão disso é que Ele continua lutando para o equilíbrio e a justiça social, e mostrando em tudo que é, em tudo que faz, a sua inteligência, a sua capacidade para a glória de Deus. Então nós podemos ver que o tempo que vivemos da celebração do corpo, da estética, das vitórias, da prosperidade, é um viés que a gente pode dizer pejorativo do Evangelho. Porque a leitura que nós temos do Evangelho são as pessoas pobres, são as pessoas humildes, que necessariamente não precisam ser pobres, são pessoas com desafios, todas em desafios, ninguém perfeita. Pessoas que precisam das outras, se tornam não codependentes, mas interdependentes.
umas das outras. Pessoas que precisam de Deus, não conseguem viver sem Deus. Pessoas que entendem uma missão de Deus. Pessoas que conseguem compreender e aplicar o valor de Deus. E é por isso que o seu viver se torna para a glória de Deus. Na compreensão do Evangelho, nós vemos as pessoas necessitadas indo ao encontro de Jesus. O Evangelho mostra que esse Jesus de Nazaré não era um rei monárquico, estruturado dentro de Israel. Ele era um rei espiritual. E a espiritualidade e o senso de valor é maior do que um rei físico. Um rei de governo, de uma nação, de um tempo. O Senhor Jesus continua reinando sobre todo o tempo. E Ele vai continuar reinando para sempre. Ele é o justo juiz. Ele é o Rei dos Reis. E dentro dessa dinâmica, olha o que nós aprendemos. Nós aprendemos que Jesus se torna mestre por excelência. Ele se torna uma pessoa sensível, que não só chora, mas que também se compadece das pessoas. Que olha para as minorias e valoriza tanto quanto as maiorias. Ele não fica por um lado ou para outro, uma tendência sem sentido. O olhar dele é: as pessoas precisam de respeito, de amor, e precisam de verdade. Jesus nunca deixou de falar a verdade. Jesus nunca deixou de implementar a visão das pessoas, não só quem Ele era, mas fazê-las entender quem também elas eram. No senso religioso, numa referência social, numa postura familiar, Jesus estabelecia esse enquadramento e essa referência sobre eles ali. Então, essa perspectiva religiosa, estética, de vitória sobre vitória sobre vitória, não é a que nós encontramos no nosso dia a dia, porque nós enfrentamos os dias bons e os dias maus, os dias das vitórias e os dias das derrotas. Nós não conseguimos prevalecer, mas nós aprendemos mesmo com as nossas derrotas. Nós enfrentamos limites no nosso dia a dia e nós aprendemos mesmo com os nossos limites. Nós não conseguimos estar alegres em todos os momentos e nós aprendemos até mesmo com as nossas tristezas. Nós às vezes somos angustiados e nós aprendemos com a nossa angústia. Nós às vezes enfrentamos circunstâncias adversas e nós aprendemos com as circunstâncias adversas. E isso só se torna possível quando o nosso viver se torna um viver para a glória de Deus. Em que tudo o que eu passo, o que eu enfrento, ele se torna cabível dentro da compreensão de que Deus continua comigo, Ele continua na minha história, Ele continua presente sobre tudo que eu sou. Então, quando nós olhamos essa resposta de Jesus para os seus discípulos, falando sobre esse cego de nascença, nós nos vemos nisso, porque nós temos as nossas deficiências. Como eu disse, ninguém é perfeito aqui. Por mais que alguns de nós cheguem bem perto da perfeição, entre aspas, nós não somos perfeitos. Porque se tivessem aqui, ficariam pouco tempo, seriam levados logo para o céu, porque Enoque viveu isso, Elias passou por isso, seriam arrebatados ao céu. Se você ainda não foi arrebatado ao céu, porque você não é perfeito. Então, dentro dessa realidade, o que você tem? Acredite. Independentemente do resultado das circunstâncias, por onde você passe, Deus está com você. Ele é por você. E diante disso, ao invés de você gastar tempo para lamentar, murmurar, se queixar, usa tudo para a glória de Deus. Aprenda a adorar, a louvar, a bendizer, a exaltar Deus. Eu tenho um amigo que ele é muito sincero. E às vezes eu ligo para ele e digo, estou sabendo que você não está bem. E ele diz assim, eu não estou bem, mas glória a Deus por isso.
Quem não conhece, fica assim, como é que uma pessoa que não está bem glorifica a Deus? Porque ele diz assim, Edson, quando eu não consigo sair de casa, eu digo, Senhor, que bênção, hoje eu vou ficar em casa. Mas ele não consegue sair porque ele não quer. É porque ele não tem condições físicas de sair de casa. Ele está lutando contra câncer em vários órgãos ao longo desses últimos 6 anos. Ele luta, vence um, aparece outro. Vence aquele, aparece outro. E vence aquele outro e aparece outro ainda. A vida dele, nesses últimos 6 anos, é uma luta contra o câncer. O que acontece com ele? Ele diz, se o meu limite é estabelecido aqui, e Deus me abre uma outra porta ali, é por ela que eu vou. Então, eu não consigo sair de casa, o que eu posso fazer em casa? Eu posso dar atenção um pouco mais para minha esposa, posso dar atenção um pouco mais para o meu filho, ele tem 2 filhos. Então ele pode estabelecer isso sobre esse ângulo de ajuda aos seus filhos. Mas quando ele pode sair, ele cumpre a sua missão ao seu trabalho, à empresa que ele tem, aos funcionários, mesmo tendo um porte de referência de uma empresa média para grande, ele conhece os funcionários nominalmente. Ele passa pela empresa cumprimentando um por um. Ele estende a mão. E às vezes pergunta, e o seu filho fulano de tal, como é que está? E o fulano lá, e o Beltrano? Dentro da empresa, todos os filhos dos funcionários, eles não estudam em escolas comuns, eles estudam em escolas particulares, bancadas pela empresa. Todos os funcionários da empresa que querem fazer faculdade, fazem faculdade de pós-graduação bancados pela empresa. A visão dele é extraordinária. É um homem que investe em pessoas. As pessoas o amam. E ele esses dias estava dizendo para mim assim, Edson, olha só, eu estava lá na empresa e aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu vou te dar uma palavra. Você sabe por que você não morreu ainda? Ele disse, não, me diz aí. Porque Deus tem te usado para poder constranger a todos nós que estamos à volta, conhecemos a sua história. Ele falou assim, engraçado, Deus não tinha falado isso comigo não, Ele falou assim, porque quando a gente olha você aqui, a gente diz assim, não acredito, esse homem já passou por tantas coisas, ele está andando ainda, ele está aqui, ele está abraçando a gente, ele está sorridente com a gente, ele não quer saber sobre a nossa função, ele está querendo saber sobre nós, porque ele sempre só quis saber sobre nós. Desde quando a empresa começou, ele só queria saber sobre nós, como é que a gente estava. E um dia eu contei para ele uma experiência que eu tinha vivido com um funcionário, e ele falou assim, vou fazer isso também. Então, de vez em quando, ele chamava um funcionário para almoçar. E no almoço inteiro, ele ficava ali, conversando sobre casa. Porque eu contei para ele que uma vez eu convidei um funcionário, e aí, da igreja, numa igreja que eu pastoreei, e eu falei assim, vamos almoçar tal dia, tal joia, vamos lá. E ele sabia da fama dele, que ele comia bastante. E naquele dia ele pegou um resumozinho ali, a síntese da alimentação. Talvez no máximo 300 gramas, porque ele comia mais de 1 quilo. E ele o tempo todo angustiado no restaurante, e aí quando terminamos de conversar ali tudo, eu pedi a conta, ele segurou a minha mão e disse o seguinte, você não vai me demitir não? Não. Você não tinha essa intenção? Não. Por que você me chamou aqui? Para saber como é que você estava, como é que estava a sua família. Só por isso tudo. Eu acho que ele se arrependeu de ter comido 300 gramas. Mas eu acho que ele se arrependeu de não ter ficado relaxado naquele dia. E eu disse, meu Deus, eu preciso fazer mais isso com ele e com as outras pessoas também. E eu contei essa história para esse amigo, e a partir daí esse meu amigo começou a fazer isso com seus funcionários também. Só que ele dizia já de imediato, eu quero almoçar com você, eu quero pagar a sua conta, eu quero ouvir você, pode ficar tranquilo que eu não vou te demitir, não tenho nenhuma pretensão de mal sobre você, só quero saber um pouco mais sobre você. Isso é uma coisa normal? É, mas faz diferença para uma pessoa que faz com o coração. E ele faz isso. Ele não é apenas um empresário, ele é um homem
que vive para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Você conhece pessoas, você talvez é uma pessoa que não faz apenas o ordinário, você vive para a glória de Deus, então a sua missão de vida é extraordinária, com o pouco que você tem, ou que você acha que tenha. E eu quero concluir essa palavra dizendo que este cego de nascença, ele teve uma vitória, ele foi alcançado com a visão. Mas nós encontramos muitos cegos de nascença que continuaram cegos para a vida toda. Muitas pessoas que nasceram paralíticas, tetraplégicas, que ficaram assim a vida toda. Muitas pessoas que nasceram saudáveis, perfeitas e que ficaram por algum motivo assim e não ficaram curadas, saradas. Há muitas situações e circunstâncias da nossa vida que não se mudaram, permaneceram. Mas quando a visão, o sentimento se encaixa na dependência de Deus, essas pessoas entendem que é uma missão, mesmo os seus limites, nas suas adversidades, para a glória de Deus. Você consegue entender isso? E você consegue entender que Deus tem uma missão para você? Que independente do que você vive e como você viva, é para a glória de Deus? Porque não são as coisas ruins e as coisas boas, são todas as coisas. Quando elas são reunidas, elas são para Deus. Então, como eu disse, a vitória é para a glória de Deus, mas uma derrota, ela também pode ser para a glória de Deus. Quando eu me submeto à dependência de Deus, quando eu entendo aquela missão para a glória de Deus, eu consigo aprender, eu consigo viver além do que normalmente as pessoas esperam, ou o limite que são estabelecidos. Eu não preciso ter mais para manifestar a glória de Deus. Eu não preciso ser mais para manifestar a glória de Deus. Eu preciso ser a suficiência da expectativa de Deus para poder render glória em tudo que eu sou para Deus. Ponto. É isso. Você consegue entender? Eu queria orar nesse momento, mas eu queria fazê-lo depois desse tempo de consagração de dízimos e ofertas. Depois desse tempo de consagração de vidas, porque eu quero fazer um convite bem aberto a você nessa noite. Deus ministrou muito ao meu coração nesses últimos dias sobre esse texto, a junção desses dois textos, porque João e o apóstolo Paulo retratam a mesma situação. Tudo que a gente vier fazer, tudo que a gente passar, a gente precisa fazer isso e passar para a glória de Deus. E eu queria fazer um desafio para você, independente da sua história até aqui, daqui para frente, você quer fazer isso? Quer experimentar viver plenamente para a glória de Deus? A sua missão de vida ser assim, independente do que você passe ainda hoje, amanhã, você consegue ter um senso de visão para que a sua vida, a sua história se encaixe nesse propósito, nessa missão de Deus? Porque se você entender isso, enquanto as pessoas podem deixar os seus lugares, consagrar os seus dias, sua oferta, se tiver aniversariante, fica aqui do meu lado. Mas eu queria convidar você nessa noite para poder consagrar sua vida integralmente ao Senhor. Senhor, é daqui, hoje, dia 10 de outubro, às 20 horas e 56 minutos. É hoje, é o daqui para frente, é o meu futuro. Eu quero cumprir a minha missão para a glória do Senhor, a missão da minha vida, a missão da minha história, independentemente do que eu passe, independente do que eu seja, independentemente do meu amanhã, eu quero fazê-lo para a glória do Senhor, porque a vida só tem sentido no Senhor. Então, eu abdico do que talvez seria um sonho de consumo do olhar do mundo, para poder ter o sonho de vida em Cristo. Das coisas que são aparentes para as coisas que são verdadeiras,
para as coisas que são valorizadas no mundo, para aquilo que de fato tem valor espiritual. Daquilo que está aí na estética de beleza, para aquilo que é belo diante do Senhor. Viver para a glória de Deus, independente das circunstâncias.